Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui, e hoje nós vamos falar sobre o filo dos platelmintos, mais um filo que constitui o reino animal. E esse filo é muito interessante, já que aqui nós temos alguns parasitas intestinais. Então tem coisa muito interessante para ver aqui. Mas já adentrando nas características gerais dos platelmintos, a palavra platelminto significa basicamente verme de corpo achatado. E olha o exemplo que eu trouxe para vocês de platelminto, a planária. Olha como o corpo dele é achatadinho. Olha, parece um papel, né, não? Então, os platelmintos serão formados por esses vermes que apresentam esse corpo achatado. E aí esses organismos, por que esse corpo é achatado? Vamos entender por que ele é tão fininho, chega a parecer um papel, né, de tão fino. Porque eles são acelomados. Então esses organismos, eles são triblásticos, aí se você já vem acompanhando o capítulo de Reino Animalia, eles são triblásticos, né? Então apresentam 3 folhetos germinativos e eles são acelomados, eles não apresentam celoma, porque geralmente quando você é triplástico, você tem a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Se você tiver dúvida sobre isso, vai lá no começo do capítulo de Reino Animalia que tem essas informações lá, você entende bem direitinho. A mesoderma, ela forma o celoma, só que nessas criaturas aqui ela não formou. E o que é o celoma? O celoma é uma estrutura que deve preencher o corpo dos indivíduos. É uma estrutura de preenchimento. Como os platelmintos não formam celoma, eles não possuem essa estrutura de preenchimento, daí esse corpo achatado. Bem, o sistema nervoso dessas criaturas é ganglionar. O que é isso? Se você já vem acompanhando, foi o que eu mostrei para vocês. Poríferos não possuem sistema nervoso. Nada, não tem nem neurônio lá, nem célula nervosa tem lá. Tudo bem, já que ele não forma folhetos germinativos, ele também não forma tecidos verdadeiros, ele não vai formar nada, nenhum tipo de sistema nervoso. Aí nós avançamos para os quinidários. Nos quinidários eu mostrei para vocês que ali surgia um sistema nervoso rudimentar, que era um sistema nervoso difuso. Que era isso? Eram células nervosas espalhadas pelo corpo do ser vivo, pelo corpo da anêmona, né? Pelo corpo da água-viva. Só que essas células elas não se uniam ainda, eram só células espalhadas. Ela era difusa, um sistema nervoso difuso, espalhado. Basicamente, você tinha células que atuavam como mecanorreceptores, ou seja, você tocava na água viva, aquela célula nervosa identificava variação de pressão, sabia que foi tocada ali. Você tinha fotorreceptores, né, para identificar a presença ou a ausência de luz. Então, é basicamente isso que você tinha. Só que aqui, esse sistema nervoso ele evolui mais um pouco e ele forma um sistema nervoso ganglionar. Ou seja, aquelas células nervosas difusas, elas se unem, se aglomeram para formar um gânglio nervoso. Um gânglio nervoso é um conjunto de células nervosas com a atividade de realizar controle de órgãos ou estruturas. Aqui nós já temos uma certa evolução. Como eu disse, eu colocaria os filos em ordem evolutiva. E aí vamos ver nessas características evoluindo. Aqui nos platelmintos, nós não apresentamos ainda sistema esquelético, nem sistema circulatório, nem sistema respiratório. Não temos nada disso. Aí fica perguntando, se não tem sistema circulatório, como é que ela faz para distribuir? Como é que os platelmintos fazem para distribuir o oxigênio pelas suas células? Eles precisam de oxigênio, eles não precisam. E não tem sistema circulatório, como é que distribui os nutrientes? Simples. Eles entregam célula a célula, uma célula entregando a outra pelo processo de difusão. Então, basicamente, oxigênio e nutrientes vão sendo entregues célula a. Tá bom? Célula entregando a outra. Okay? E antes de passar, essa criaturinha aqui, caso você tenha dúvidas, queira saber o que é, isso aqui nós ainda vamos falar sobre ela, é a tênia. A tênia é o que nós chamamos popularmente de solitária. Esse bichinho vive no intestino dos desafortunados que acabaram comendo o cisto da solitária. Ela vai lá para o intestino, desencista, formando essa solitária, geralmente tendo aí de 6 a 8 metros e vive lá no desafortunados que comeram. O sistema digestório desses organismos é incompleto. O que é que isso significa? O platelminto ele possui só boca,
Sistema digestório completo, nós temos boca e ânus. Aqui, sistema digestório incompleto, só tem boca. O alimento, olha só, olha a planária. Então aqui você tem a boca dela. Então o alimento entra pela boca e os dejetos, né, as fezes, saem pela boca. Tá bom? Só tem esse orifício. Essas criaturas, elas vão apresentar um rudimento de néfron, que é o que nós chamamos de células flama. São células que já realizam aquela filtragem, né? Já realizam aquela limpeza, okay? do sangue, digamos assim. Mas é só um rudimento ainda. E eles são monóicos, professor. Que danado é monóico? Mono, oicocasa. Uma casa, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas criaturas apresentam os dois sexos em um único indivíduo. Eles são hermafroditas. E no que se refere ao desenvolvimento, o desenvolvimento dessas criaturas pode ser direto ou indireto, sendo direto nos plateumintos de vida livre e indireto nos plateumintos parasitas. O que é isso, professor? Desenvolvimento direto é quando o seu filhotinho ele é uma miniatura do adulto. Por exemplo, nós seres humanos, o nosso filhotinho é uma miniatura do adulto. Aqui nos plateumintos, a planária que eu te mostrei, o filhotinho dela é uma miniatura do adulto, ele só vai crescer. Ao passo que no indivíduo de vida indireta, de desenvolvimento indireta, nós temos o estágio larval. O seu filhotinho é uma larva. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês, isso daqui é um parasita. Esse daqui é o Schistossoma mansoni, causador da esquistossomose ou barriga d'água. Esse que vocês estão vendo é o adulto. O maior é a fêmea, o menorzinho é o macho. Só que isso daqui já é a forma adulta. O filhote desse carinha aqui é a larva miracídio. Então, essa larva ela vai ter que sofrer algumas metamorfoses até se transformar no adulto. Tá bom? Então, no que se refere ao desenvolvimento, direto nos de vida livre, indireto nos parasitas. Esse aqui é o quadro geral de características dos plateumintos. Não são as únicas, mas são, digamos que, as mais relevantes. Com isso, finalizamos as principais características e vamos avançar agora para as classes de plateumintos. Veja,